Me perdoe, gente. Obrigado, Renan. Realmente estava desativado. Eu falando aqui. Eu achei que era meu PC, eu até saí da ligação achando que era eu que estava com problema. Não. Desculpa, perdão. Perdão, pessoal. Vou começar de novo aqui então. Então, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos aí à aula, tá? Boa noite para quem está assistindo aqui de forma online. Boa noite para quem vai assistir aí a aula no momento posterior, tá? Bom, vamos lá. Eu não consegui achar minha caneta digitalizadora aqui da minha mesa digitalizadora, tá? Então eu não vou poder fazer rabiscos aqui. Não sei, ela sumiu, evaporou. Vou ter que encontrar ela depois aqui no escritório, tá? Mas a aula vai ser dada sem muitos problemas, tá? Bom, pessoal, tem alguém que está começando hoje o curso? Só para a gente saber. Se o pessoal puder. Licença, eu tinha me perdido só para avisar que eu tô aqui agora. Tá, beleza, Luiz. Não, aqui tem alguns alunos que estão começando o curso, né? Mas eu acho que não é o caso nosso aqui. Pessoal, vamos lá então, vamos começar a aula, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? E aí a gente vai passar aí pelo primeiro conteúdo. Finally, né? Finalmente. Vocês estão enxergando? Sim. Eu tô. Legal. Tá? Bom, só para deixar claro o que a gente vai estar trabalhando hoje, tá? Então hoje a gente vai... É uma aula teórica hoje, tá? Então é uma aula de discussão de conteúdo. A gente vai, então, entender o que é um sistema operacional, qual que é o papel do sistema operacional no computador, e também vamos compreender aí dois assuntos muito importantes para a nossa área, que é máquinas virtuais e virtualização, tá bom? Então a aula de hoje ela é teórica, uma aula explicativa, e a aula de amanhã, a aula do dia 6, que é uma aula assíncrona, né? Vocês vão, é uma aula prática, tá? Onde vocês vão utilizar aí um aplicativo chamado VirtualBox, né? Que vocês já instalaram no computador de vocês, ou deveria já estar instalado, né? Vocês vão utilizar o VirtualBox para abrir a primeira máquina virtual de vocês, tá bom? Essa aula aqui de amanhã é uma aula guiada, então eu gravei um vídeo para vocês. Vocês vão assistir a esse vídeo, tá? E vão fazer ali os procedimentos que eu estou apresentando no vídeo, tá bom? Então, não é para vocês terem grandes problemas, mas caso vocês tenham alguma dificuldade, algum problema, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, tá bom? Ou no horário de atendimento. Então, lembrando que o horário de atendimento meu é amanhã, tá? É de quinta-feira, das 18 às 19, na sala do Microsoft Teams aqui com esse código, tá bom? Então vocês podem ingressar lá, eu estou disponível, eu auxilio vocês aí em caso de qualquer problema, tá? Bom, vamos lá então. Então, primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o que é um computador, tá bom? Às vezes a gente acha que sabe o que é um computador, mas o que realmente a gente entende que é o computador é aquilo que a gente usa no computador, né? Então, eu uso o computador para fazer aula, eu uso o computador para trabalhar, eu uso o computador para me comunicar, mas a gente não sabe o que de fato é um computador, tá? Então, o computador, ele é uma máquina, tá? Uma máquina, é uma obra de engenharia humana que tem como finalidade lidar com dados, tá? Então, dados é a matéria-prima do computador, tá? Então, o dado, ele é um recurso bruto, tá bom? Então, o dado ele pode ser um número, ele pode ser um texto, ele pode ser uma data, tá? Então, número, texto, uma data, é algo que, a princípio, não tem valor, tá bom? No entanto, o trabalho do computador é processar esses dados, tá? Então, quando a gente ouve a palavra processar,
a gente tem que entender que processar é alterar, é transformar. Tá? Então, esses dados, eles passam por um processo de alteração, tá? De análise, tá? Ou seja, são processados, e com isso, os dados se tornam informação, tá bom? Então, por exemplo, eu falo assim, a idade do João é 16 anos. 16 anos. Então, isso é um dado. A idade, 16 anos, é um dado. Agora, eu analisar esse dado e inferir que o João é menor de idade por ele ter 16 anos, então o ato de eu dizer que o João tem 16, João é uma pessoa menor de idade, isso se torna uma informação, tá bom? Uma informação, tá? E eu estou colocando aqui que existem, pessoal, diferentes tipos de computadores, tá? Então, uma coisa muito importante para a gente entender aqui, que computador não é apenas, né, aquela visão clássica que a gente tem, né? Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Então, por exemplo, essa foto aqui, né? Ó, aqui. Então, muitos de vocês aí devem ter esse carinha aí na casa de vocês, né? E a gente chama isso daqui genericamente de computador, tá? Mas o que eu quero apresentar para vocês de fato é que existem outros tipos de computador além desse daqui, tá bom? O nome desse carinha aqui, na verdade, tá? Tecnicamente falando, é desktop, tá bom? Então, se você tem um carinha desse daqui, onde tem um gabinete, né? Então, o nome desse cara aqui é gabinete. A gente tem aqui um monitor, tá? Um teclado e mouse, tá? Então, o nome disso aqui é desktop. Só que existem outros tipos de computador além desse, tá bom? Então, o notebook, por exemplo, é um outro exemplo, uma outra possibilidade de computador, tá? Eu coloquei aqui, ó, um tablet, tá? Não sei se alguém tem tablet, um smartphone, né? Com certeza todos aqui possuem um smartphone. Então, tudo isso é computador, tá bom? Mas olha só que interessante, essas figuras aqui embaixo também apresentam exemplos de computadores, tá bom? Essa primeira figura aqui, ela é um computador que a gente chama de mainframe, tá bom? Então, ele parece uma geladeira a princípio, tá bom? E esse outro computador aqui, dá a impressão que nessa foto aqui, né? Eu tenho vários computadores, mas na verdade, tudo isso na foto é um único computador, tá bom? A gente chama esse carinha aqui de supercomputador, tá bom? Supercomputador. Então, esses dois exemplos aqui de baixo são computadores com um altíssimo poder de processamento, um altíssimo poder de armazenamento, tá? E eles são utilizados aí por grandes empresas, grandes corporações, tá? Para lidar com um volume massivo de dados, tá? Então, lembrando, que o computador trabalha com dados, tá? E esses computadores aqui, esse tipo de computadores é para um número massivo, uma quantidade massiva de dados, né? Então, por exemplo, previsão meteorológica, estudo de partículas envolvendo remédios, vacinas, tá bom? Bancos, tá? Banco do Brasil, Banco do Bradesco, todos essas situações vão utilizar computadores desses tipos aqui, tá bom? Computadores com maior poder de processamento. Eu tenho certeza que as outras disciplinas vão falar alguma coisa para vocês também a respeito, tá? Seja lá informática básica, seja manutenção de computadores. Então, eu estou realmente aqui dando só um panorama geral para a gente se situar, tá bom? Com o computador, tá? Então, o computador, as duas principais funções dele é processamento de dados, tá? Processamento de dados, para que esses dados se tornem informações, e o armazenamento desses dados também, tá bom? Então, eu armazeno e processo os dados. Então, o computador, no fundo, é uma máquina que faz essas duas tarefinhas. Gente, novamente, tá? Eu tentei deixar claro isso na aula passada,
mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode me interromper, tá bom? Pode me interromper, preferencialmente por chat, por chat não, preferencialmente por microfone, tá bom? Então me interrompam, podem aí me chamar pelo microfone, falar, professor, posso fazer uma pergunta? Caso você não tenha microfone, você pode fazer a pergunta pelo chat também, tá? Só que aí eu vou, vamos dizer assim, de tempos em tempos eu venho aqui para ver o chat, porque eu não posso ficar vendo o chat toda hora, tá bom? Alguém tem alguma dúvida do que eu apresentei aqui até agora? Tá tranquilo? Não, tá tranquila. Beleza. Tá? Então, tivemos aí um feedback. Podem me interromper, tá bom? Se não tiver claro, vocês podem me interromper, tá? Então, assim, se a gente reduzir, tá, o computador a uma visão básica, tá? Então, todos esses computadores aqui que eu apresentei de exemplo, tá? E todos os computadores que a gente tem, por exemplo, a gente ia chegar nesse diagrama aqui, tá? Então, no computador, eu tenho uma área que é uma área de processamento, tá? Então, a gente chama aqui do processador, que é o que vai processar esses dados. A gente tem uma área que vai armazenar os dados, que é o que a gente chama de memória, tá? Quando eu estou falando memória aqui, para quem já conhece um pouco da área, você está falando da memória RAM, né? Não é necessariamente da memória RAM, também é da memória RAM, mas existem outros elementos do computador que fazem o papel de armazenamento de dados, tá? Então a gente tem a memória RAM, tem a memória cache, tem o HD, tem SSD, tem outros dispositivos que fazem o papel de memória, tá? Então, estou falando de memória aqui no sentido de armazenar dados e recuperar dados. E para, vamos dizer assim, alimentar todo esse sistema aqui de processamento e armazenamento de dados, a gente tem os dispositivos de entrada e saída, tá? Que tem como função fazer uma interação com o ambiente externo do computador. Então, a gente está falando aqui de teclado, mouse, monitor, caixa de som, placa de vídeo, placa de rede. Então, tudo que está fazendo interação com o ambiente externo ao computador se encaixa em dispositivos de entrada e saída, tá bom? Então, assim, o computador, pessoal, as peças, os elementos que formam o computador, eles vão se encaixar em uma dessas três categorias aqui, tá? E isso tudo forma, né, o tal do computador, tá? Bom, então aqui eu dei uma visão aqui, né, de como é que o computador funciona, mas a gente também pode dizer que o computador ele é formado por duas partes, tá? E essas duas partes elas se complementam entre si, elas não existem uma sem a outra, tá? Que são termos que vocês conhecem, com certeza, tá? Alguém provavelmente aí sabe definir o que é eles, né? Que é o hardware e software, tá? Hardware e software. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar desses termos, tá? Super importantes aqui para a área, fundamentais, num nível extremamente básico, tá bom? É importante todos aqui terem familiaridade com esses dois termozinhos aqui. Tá? Hardware é a parte física do computador, tá? Então, por parte física, a gente tem que entender que é a parte que a gente consegue tocar com a mão na prática. Então, a gente está falando do monitor, do mouse, né? Então, se a gente, por exemplo, vou voltar aqui na figura aqui de cima. Se eu olhar a figura do computador tradicional, né? Então, aqui dentro dessa caixa que a gente chama de gabinete, existem diversos componentes dentro dele, tá? Então, existe aqui processador, memória, HD, placa de rede, placa-mãe, placa de vídeo. Existem vários dispositivos que estão aqui dentro, tá? Então, tudo que está dentro aqui, né, de forma isolada, é interpretado também como hardware, tá bom? Então, o processador está ali dentro, tá? Componentes eletrônicos, né, que é o que forma toda a base do computador, também é considerado hardware, tá? E software, pessoal, é a parte lógica do computador,
tá bom? Então, da mesma maneira que a gente pode definir o hardware como aquilo que a gente toca, o software é aquilo que a gente não consegue tocar, tá? Existe até uma piadinha que o pessoal faz, né? Uma piadinha antiga já, que fala, quando o computador tá ruim, né? O computador tá ruim, o hardware é aquele que você chuta, né? Então você chuta o hardware. E o software é aquele que você xinga, né? Então quando o software trava, você xinga, porque não tem como você pegar o software na sua mão, tá? Então o software é toda a parte lógica do computador. Então, por exemplo, se eu pegar o navegador da internet, né? O Chrome, o Firefox, né? Tudo isso é software, tá? O Word, o Excel, né? Qualquer programa, um jogo, né? Os meus arquivos, então seja ali, por exemplo, um documento do Word que eu estou escrevendo, uma música, né? Enfim, qualquer tipo de arquivo é tudo software, tá? E existe um software muito especial, eu até coloquei ele aqui em negrito, chamado sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional é um software, né, que é o objeto de estudos da nossa disciplina aqui. Tá? Então, a gente vai estudar esse tipo de software em específico. Tá? Uma coisa importante para a gente mencionar é que hardware ele não funciona sem o software. E o software não funciona sem o hardware. Tá bom? Então, o software ele precisa passar pelo hardware para ele, voltando aqui em cima, para ele ser processado. Tá? Então, o software ele é processado, ele precisa do hardware para isso. E o hardware, sem o software, ele é meramente material eletrônico, ele é meramente silício, tá? Que é a base, é um tipo de material que é a base do computador. O silício, pessoal, para vocês terem uma ideia, ele é feito a partir da areia mesmo de praia. Tá? Então, o hardware sem o software, ele não é nada, ele é areia. No fundo, ele pode ser resumido a areia de praia. Então, não é nada. Então, para formar o computador, eu preciso tanto do hardware quanto do software. E, em especial, eu preciso de um software aqui chamado de sistema operacional, que é o nosso objeto de estudo, que a gente já vai ver qual que é a função dele. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Eu tô safe. Tá tranquilo, professor. Beleza. Então tá ótimo, tá? Às vezes o pessoal que tá tudo tranquilo. Gente, não tenham vergonha, tá bom? De perguntar, pelo amor de Deus, tá? A gente tem que vencer a vergonha, porque a gente tá aqui, todos estamos aqui para aprender, tá? Eu não considero, na verdade, eu considero que ninguém aqui saiba o que eu estou explicando, por mais que eu sei que tem algumas pessoas que já conhecem, tá? Então, as dúvidas suas podem ser as dúvidas do restante da turma, tá? Então, por favor, tirem as dúvidas aí, que é super importante, tá? Bom, então, o objeto de estudo dessa disciplina é o sistema operacional, tá? Mas o que é um sistema operacional, pessoal? Alguém? Então, agora, vamos lá, vamos começar a conversar. O que é um sistema operacional? Me indiquem aí. Alguém sabe o que é? Tem uma noção? Linux. Hã? Windows, Linux, Android, Mac. Ok. Só que tudo isso, Windows, Linux, o macOS, Android, são exemplos de sistemas operacionais. Até aí tudo bem. Mas o que é o sistema operacional? Seria tipo que usa uma base lógica para processar cada tipo de arquivo? Não. Não. O que processa os dados no computador é o hardware, tá bom? No caso então, o processador, a CPU. Alguém? A gente está dialogando mesmo, então, pessoal. Por esse tipo de conversa, a gente vai construindo o conhecimento. Isso é normal, Eu tá tô bom? formulando uma frase. Tá. É o que comanda todo o hardware de uma máquina, não é? Isso. Quem falou aqui? O Luel. Tá, beleza. O Luel já se aproximou mais aí, né? Então, comanda todo o hardware, gerencia todo o hardware.
Ok, tá? Então, isso, na verdade, é um dos papéis do sistema operacional. Talvez o principal, tá? Então, legal, legal. Tá? Então, vamos ver, então, o que é o sistema operacional de fato. Então, aqui tem uma definição, tá? Então, olha lá. Primeira definição aqui, né? É um programa, tá? Então, um software que gerencia o hardware do computador, tá bom? Então, por gerenciar o hardware do computador, o que significa isso? Tá? O hardware, tá? Ele tem que ser visto como uma fábrica, tá bom? Então imaginem uma fábrica onde eu estou fabricando ali algum material, tá bom? Por exemplo, estou fabricando ali uma bicicleta, estou fabricando uma moto, estou fabricando um carro. Com a diferença que o hardware do computador, ele, entre aspas, fabrica informação. Ele pega o dado e, a partir do dado, ele fabrica, entre aspas, informação. Então, ele processa esse dado para gerar informação. Então, o hardware é como se fosse uma grande fábrica, tá bom? E como toda fábrica, né, é necessário que o computador, esse hardware, seja gerenciado, tá bom? Por uma inteligência. Tá? Você fala, Rodolfo, mas o processador é o gerente do computador. Não, o processador é a fábrica. Tá? O processador é a fábrica. A gente precisa de uma inteligência para dizer como que esse hardware vai ser utilizado, como que essa fábrica vai ser utilizada. Tá? Então, o sistema operacional é esse gerente da fábrica, é esse cara, esse software que vai dizer como que o hardware deve funcionar, tá bom? Então, imagine, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Numa fábrica, por exemplo, pegar uma fábrica que fabrica ali meios de locomoção. Tá? Então, a fábrica, nesse momento, ela tá fabricando bicicletas. Então, tá ok. Então, a fábrica está ali trabalhando com bicicleta. Aí pode ser que chegue um gerente e fala, pessoal, vamos aqui nos organizar, porque a partir da próxima semana, a gente vai parar de fabricar bicicleta e nós vamos passar a fabricar deixa eu ver aqui uma motocicleta, tá? Uma moto, tá? Vou começar a fabricar moto na semana que vem. Então, a fábrica vai se reorganizar para, a partir da próxima semana, começar a fabricar moto. Aí o gerente, depois de um mês, o gerente chega e fala, pessoal, beleza, fabricamos aqui motos suficientes. A partir da próxima semana, a gente vai voltar a fabricar bicicletas, tá? E aí, beleza, a fábrica vai se reorganizar para voltar a trabalhar, para voltar a fabricar bicicletas, tá? Então, esse é o papel do gerente, tá? Então, no computador, o sistema operacional, ele faz algo parecido, tá bom? Então, assim, o processador é o que está processando ali os dados, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o Firefox, que é um navegador, tá? Deixa eu abrir aqui um outro programa fácil para vocês verem. Eu vou abrir aqui o Writer, que é um editor de texto semelhante ao Word. Tá, vamos esperar ele abrir aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Ixi, parece que deu uma... Vamos lá. Beleza, então ele está aqui. Então o Writer, o editor de texto, e Firefox. Obviamente, existem outros programas aqui abertos na ocasião, tá? Mas eu vou pegar esses dois para apresentar o exemplo. Uma hora, esse programa aqui, ele tem que ser processado no meu processador, tá? Então, esse programa aqui, ele tem que ser processado. Em um outro instante, tá? Quem tem que ser processado é o Firefox. São programas diferentes. Esse daqui é para editar texto e esse daqui é para navegar na web, né? Mas são programas diferentes, mas ambos têm que passar pelo processador para que o processador possa processá-los, tá? Bom, o processador, a princípio, tá, pessoal? A princípio é apenas tá bom? Um processador. Assim como eu falei da fábrica, lá era apenas uma única fábrica. Tá? Então, em alguns instantes, tem que ser o Firefox, passar pelo processador. Em outros instantes, tem que ser o Writer, tá? Então, quem que vai entrar no processador agora? Quem que vai sair do processador? Quanto tempo que o programa fica no processador?
Então, tudo isso, quem controla é o sistema operacional. Então, o sistema operacional está atuando aqui com nível de gerência para esses dois carinhas aqui, tá bom? Então, é nesse sentido que eu falo que o sistema operacional gerencia o hardware do computador. Então, ele vai escolher quem vai utilizar tal recurso em um determinado instante, tá bom? No exemplo da fábrica que eu dei para vocês, eu acabei falando assim, mas daqui uma semana a gente muda o que a gente vai fabricar, tá? A diferença é que aqui o processador ele vai utilizar ali milissegundos, tá? Milésimos de segundo para ficar alternando entre os programas, tá bom? Então o computador trabalha numa velocidade muito maior, então não é horas e nem dias, tá? É milissegundos que ele vai ficar alternando entre um programa e outro. Tá? Ele também vai atuar aí como uma base, né, para que os demais programas, né, que compõem o computador, os demais softwares, possam ser executados. Tá? E vai agir como um intermediário também entre o usuário e o hardware. Tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, gente, na hora que eu venho aqui, abro uma aba, por exemplo, digito aqui um site, www.uol.com.br, e aperto Enter. Tá? Ele vai aqui carregar o site do UOL, tá? Mas, do momento que eu digitei o endereço e apertei Enter, tá? Centenas de atividades complexas, tá? Começaram a entrar em operação. Tá? Uma infinidade de ações ocorreram para que essa página chegasse aqui no meu monitor, tá bom? E eu, como usuário, nós como usuários, não precisamos compreender como essas ações ocorreram, tá bom? Então, assim, eu não vou começar a detalhar, explicar para vocês o que de fato ocorre aqui, pessoal, porque realmente é muito extenso. É muito extenso. Professor, Tá? Oi, pode falar. eu vi um negócio que eu não sei se é certo o jeito que eu entendi, que, tipo, o software do Mac é, tipo, melhor que um Windows. Tipo, o trabalho dele sobre as peças, tipo, é mais otimizado, um negócio assim. Isso é verdade? Assim, os sistemas operacionais, eles têm formas diferentes de gerenciar o hardware, tá? Isso que eu estou falando aqui. Tá? Então, assim como, por exemplo, você pega numa fábrica, né? Você tem lá o gerente João, a gerente Maria e a gerente Josefa, tá? 3 gerentes lá. Então, cada um vai gerenciar de uma maneira, tá? Então, realmente, existem aí, vamos dizer assim, maneiras diferentes de eu cuidar do hardware, tá? Então, assim, você fala, o macOS, ele gerencia melhor do que o Windows, tá? Só que a gente tem que entender, assim, eu tô fazendo um comentário, tá, Luiz? Mas talvez nem seja o caso de fosse agora, mas a gente tem que entender que o sistema operacional, o macOS da Apple, ele cuida de um hardware específico vendido pela Apple. Tá? É um hardware que foi projetado pela Apple. Tá? Então, imagina que é um gerente de uma empresa, gerente de uma fábrica, tá? E ele conhece muito bem aquela fábrica, porque ele só trabalhou naquela fábrica durante a vida inteira dele. Tá? Então, é o caso da Apple. No caso da Microsoft, o que ocorre? O Windows ele é projetado para lidar com diferentes tipos de computadores, com diferentes tipos de processadores, placa-mães diferentes, placas de vídeo diferentes, memória RAM de marcas diferentes, tá? Por isso que normalmente, não é permitido trocar as peças do Mac? Isso, tipo... exatamente. Tá? Porque é aquele hardware específico, então o sistema operacional da Apple trabalha muito bem com aquilo, porque ele foi projetado para trabalhar muito bem com aquilo. Agora, olha o trabalho da Microsoft, estou defendendo a Microsoft aqui, né? O trabalho da Microsoft em olhar para um universo muito mais amplo e projetar um sistema operacional para esse universo muito mais amplo, né? É como se eu tivesse um gerente que ele não conhece muito bem a fábrica aonde ele vai. Quer dizer, ele tem uma noção, ele sabe como é que a fábrica funciona, mas uma hora ele está gerenciando a fábrica A, outra hora ele vai gerenciar a fábrica B, depois a fábrica C.
né? E ele tem que se adaptar a essas fábricas diferentes. E, obviamente, às vezes acontece algum erro, entendeu? Então, ele não é tão eficiente para fazer isso. Então, mais ou menos é o caso do Windows. E por que não dizer também do Linux, tá bom? Que também entra nessa categoria, tá? Tudo bem? Respondi? Sim, agora eu consegui entender. Aí que eu tinha visto isso que um cara pediu pra colocar um Windows em um Mac. Aí agora eu entendi por que os caras estavam rindo muito. Então vamos lá então, tá? Então, pessoal, só voltando aqui, tá? É uma infinidade de atividades complexas que ocorrem para que a página chegue, tá? E todo o sistema computacional ele tem que ser pensado com cuidado para abstrair essa complexidade toda do usuário, tá bom? Para que você não se preocupe de fato com o que está ocorrendo, tá? Então, assim, eu como usuário, eu não quero entender que essa informação passou por N roteadores no meio do caminho, ficou hospedado na posição XYZ da memória, que o navegador ele saiu do HD, pulou para a área de swap. Ou seja, toda a complexidade do que ocorre aqui, né, eu não quero me preocupar com isso. Eu quero que a página seja exibida e ponto final. Tá? É a mesma coisa que, por exemplo, quando eu estou dirigindo um carro, tá? Então eu aperto lá, eu piso no pedal de freio, eu quero que o carro diminua a velocidade dele. Tá? Só que a gente tem que entender que quando eu piso no pedal de freio, acontece também todo uma situação complexa dentro do carro, envolvendo diferentes partes para que o carro consiga diminuir a velocidade dele. Tá? Mas eu, como motorista, não quero saber desses detalhes. Eu simplesmente quero saber que se eu pisar no pedal de freio, o carro vai diminuir a velocidade. É isso que eu quero entender. É a mesma coisa aqui. Tá? Então, eu, como usuário final, digito aqui e vejo a página. Tá? Então, todo o restante foi abstraído, tá? Abstraído de mim, como usuário final. E quem abstrai isso, tá? Ou melhor, um dos caras que abstrai tudo isso é o sistema operacional. Tá? É o sistema operacional. Tá? Então, o sistema operacional, gente, ele é fundamental, tá? Para que o computador funcione. Quando eu falo fundamental, sem ele não existe computador. Tá bom? Então, aqui, a gente tem um diagrama aqui interessante que mostra. Aqui eu tenho, aqui em cima, as aplicações dos usuários. Então, o que é a aplicação dos usuários? Qualquer programa que você utilize. Se eu pegar, por exemplo, um celular, WhatsApp, né, Facebook, o navegador, Chrome, enfim, todos os programas. Esses programas, para eles funcionarem, eles dependem do sistema operacional. Então, o sistema operacional oferece suporte para que eles funcionem, tá? E, por fim, a gente tem aqui o hardware por baixo. Tá? Então, eu poderia, porventura, pegar esses programas e jogar direto no hardware? Não. Tá? No caso de um computador, não. Eu preciso do sistema operacional para intermediar aqui, né, os programas com o hardware. E nessa figurinha aqui de baixo, é quase a mesma coisa dessa figurinha aqui de cima, só que a gente adiciona uma camadinha aqui em cima, que é o usuário. Então, o usuário, nós, tá? Lidamos com as aplicações. As aplicações, por sua vez, elas dependem do sistema operacional para funcionar. E o sistema operacional, por sua vez, vai mandar tudo para o hardware, né? Para o equipamento aqui, para que ela possa funcionar. Tudo bem, gente? Estou falando coisas gregas aqui, alguém não está entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Olha lá, hein, gente, pelo amor de Deus. Não vale depois chegar no grupo do WhatsApp, não entendi nada da aula, mas aí você não entendeu também, mas você não perguntou nada, né? Então, aí fica difícil, tá? Então, beleza. Então, eu presumo que... Professor, Oi, pode falar.
No caso, aquele negócio lá, quando, tipo, você acaba de iniciar o PC, não faz parte, né? Que, tipo, que mostra os negócios da BIOS e tal. Tipo, quando tá começando a iniciar o PC mesmo, tá aparecendo os negócios escritos, tipo, aperta F2, essas coisas. Ah, Isso não é sistema operacional, né? É do computador, né? ainda não, tá? Então, assim, acho que vai ter uma aula mais para frente que eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas quando eu ligo o computador, o primeiro software que é iniciado é um software que chama Post, Ah, tá? Esse Post é como se fosse o cara que vai acordar o sistema operacional, tá? Então, o computador sem o Post não liga. E esse Post está localizado justamente nisso que você mencionou, que é a BIOS, né? Então, aperta o power, puf, gerou energia. Primeiro software que acorda, que vai ser processado, o Post. Tá? Qual que é a função do Post? O Post vai ver se está tudo bem com o hardware, né? É aquele funcionário que abre a empresa de manhã. Tá? O primeiro funcionário que chega lá na empresa, abre as portas, vê se está tudo em ordem, vê se a maquinária está funcionando, né? Acende as luzes. Aí ele vai lá na porta e fala: gerente, pode entrar aqui que a casa é sua. Aí o gerente entra na empresa, né? Então é a mesma ideia. O Post ele dá uma olhada geral, vê se o hardware está funcionando. E aí ele passa a bola para o sistema operacional trabalhar. Certo? sim, sim. Ok, então beleza. Tá? Então vamos lá então. Bom, existem, gente, vários tipos de sistemas operacionais para a instalação dos computadores. Tá bom? Cada tipo de sistema operacional ele é projetado para alguma tipo de situação específica. Tá? Por exemplo, o Android. O Android é um sistema operacional projetado para trabalhar com smartphones. Tá? Não necessariamente só smartphones, mas também tablets, algumas televisões, né? E smartwatches também, né? Relógios inteligentes, tá? Então, dispositivos de maneira geral mobile, tá? Talvez com exceção aí da televisão, né? Windows, o famoso Windows, né? Que vocês devem utilizar aí no computador. Então, acredito que todos estejam utilizando o Windows aí. Ele é um sistema operacional projetado para lidar com computadores do tipo desktop e notebook, tá? Então, ele é um sistema operacional amigável, tá? Para o usuário final poder trabalhar, utilizar o computador, né? Só que também existem, por exemplo, sistemas operacionais específicos, vamos dizer assim, mais técnicos, voltados mais para a área técnica, tá? Aonde vão ser chamados aí de sistemas operacionais de rede. Não são sistemas operacionais. Eu vou falar mais disso melhor mais para frente, tá, gente? Estou dando só um panorama aqui para vocês, tá? Então, são sistemas operacionais que vão servir alguma aplicação em rede. Então, por exemplo, essa página aqui. Essa página, ela está armazenada em algum lugar na internet, né? Ela está armazenada em algum lugar. Esse lugar, com certeza, é um computador. Tá bom? É um computador. Então, essa página está hospedada em um outro computador. Sendo um computador, ele possui um sistema operacional. Tá? Que tipo de sistema operacional é esse? É um tipo que nós chamamos genericamente aí de sistemas operacionais de rede. Tá bom? Não são sistemas operacionais mais técnicos, não são voltados para o usuário final, mas eles têm como finalidade, então, aí, servir algum recurso. Tá? Bom, coloquei aqui, ó, primeiro item, né, que alguns sistemas operacionais eles são pagos. Eu preciso pagar para utilizar eles. É o caso, por exemplo, do Windows, né? Do Windows 10. A gente tem que pagar para utilizar o Windows. Pagar uma licença para a Microsoft para estar utilizando ele. Tá? Ah, Rodolfo, eu não paguei nada. Então pode ser que você tenha comprado o computador, né? E, vamos dizer assim, no custo que você pagou do computador, já estava incluído ali a licença do Windows, tá? O que normalmente ocorre.
que é algo em torno aí de R$200, R$150, tá? Você paga pela licença do Windows. O pessoal estava falando, acho que é o Luiz, né? Estava falando do Mac OS da Apple, né? Os computadores da Apple, computadores top de linha, também super caros, computadores super caros, né? O Mac OS, que é o computador aí, o sistema operacional da Apple. A Apple, pessoal, é da maçãzinha, tá bom? Ela tá aqui. Também é pago, tá bom? Então, sistemas operacionais pagos. E temos outros sistemas operacionais que são gratuitos, que é o caso da maioria dos sistemas operacionais Linux, tá? Que a gente vai utilizar bastante aqui no curso. Ah, professor, a gente vai utilizar o Linux porque ele é gratuito? Não, meu amigo. Tá? Na nossa área, eu não sei se foi aqui para vocês ou se foi na outra turma que eu comentei, não sei se eu comentei isso para vocês, mas na área de TI, tá? Os softwares que são considerados, são gratuitos, tá? Eles podem ser, tá, melhores do que softwares que são considerados pagos. Tá bom? Para algumas situações. Em outras situações, eles se igualam. Eu estou falando, mas se igualar... Não, eles se igualam, de fato, eles se igualam. Tá? Se igualam a softwares pagos. Tá? Então, algumas situações, os softwares gratuitos são melhores que os pagos, olha que coisa. Em outras situações, eles se igualam e tem, obviamente, situações onde os softwares que são pagos são melhores que os gratuitos. Mas o Linux, pessoal, a gente vai falar bastante dele aqui no curso, ele é um sistema operacional gratuito, de código aberto, tá? A gente vai falar melhor do que é código aberto mais para frente, tá? Mas ele é extremamente estável, extremamente seguro, tá? E amplamente utilizado, tá? No ambiente profissional e técnico, tá? Da nossa área. Tá? Então, o profissional que trabalha com Linux é um profissional altamente reconhecido aí no mundo da nossa área. Tá? Um profissional que trabalha com Linux é um profissional altamente reconhecido, porque o Linux é extremamente utilizado. Principalmente, deixa eu voltar aqui para esses computadores aqui de cima, principalmente para esses dois aqui de baixo. Ó. Certo? Para servidores, mainframes e supercomputadores. Então, o Linux ele é amplamente utilizado aqui embaixo. Tá? Então, profissionalmente falando, o Linux é muito atraente. Ah, Rodolfo, mas o Windows, eu posso trabalhar no Windows a nível profissional? Pode, você pode, também tem mercado para Windows. Só que, na minha opinião, tá, como professor da área, como profissional da área, o Linux é muito mais reconhecido. Justamente por ele ser gratuito, por ele ser estável, tá, e seguro. Bom, então ele é extremamente relevante para a gente, tá? Extremamente relevante. Só que não existe apenas um único sistema operacional Linux, tá? A gente vai estudar mais para frente por quê, mas existem vários, centenas, milhares de sistemas operacionais Linux, tá? Um deles, talvez o mais famoso, se chama Ubuntu. Ubuntu. Tá? Aqui, o meu computador, não sei se vocês conseguem observar, mas ele é um pouco diferente do computador de vocês, assim, em termos de interface. Aqui no meu computador eu estou utilizando Linux, tá bom? É um Linux. O nome desse sistema é Mint, tá? Deixa eu abrir aqui um editor de texto para escrever para vocês. O sistema que eu utilizo aqui é o Linux Mint, tá bom? Esse carinha aqui, ele é, vamos dizer assim, um sistema filho desse outro aqui do Ubuntu, tá bom? Então ele é derivado do Ubuntu. O Mint, ele é baseado no Ubuntu, tá? E ambos aqui são Linux, tá? Eu gosto muito de utilizar sistemas Linux, tá, pessoal? Porque, novamente, tá? Eles são muito estáveis, são muito leves, tá? São muito seguros. Então, existe vírus, por exemplo, para Linux?
Existe, tá? Mas é num nível muito, 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 muito mais inferior do que do Windows, tá? Ou do próprio macOS, tá? Então, vocês vão ver eu falando bastante do Linux, porque realmente eu gosto bastante dele. Tá? Eu não estou negligenciando o Windows, dizendo que o Windows é ruim, nada disso, tá? Mas o Linux é extremamente relevante para nós como profissionais, tá? Bom, alguns sistemas operacionais, como eu mencionei anteriormente, eles são voltados aí para dispositivos mobile, né? Então, Android, o iOS da Apple, né? Antigamente tinha o Windows Mobile também, que era uma alternativa para mobile da Microsoft, tá? Mas que não vingou hoje, não existe mais hoje. Atualmente aí a concorrência gira em torno aqui do Android e do iOS, tá bom? E olha só que interessante aqui essa frase aqui de baixo. Alguns sistemas operacionais são projetados para serem eficientes, tá? Outros para serem convenientes. Então, o que é um sistema conveniente? Um sistema que tem facilidade de uso, né, amigável para o usuário e tudo mais. Então, normalmente, um sistema que é muito eficiente, ele não é muito conveniente. E vice-versa. Tá? Um sistema que é muito conveniente, ele não é muito eficiente. Tá? No entanto, tá, pessoal? Tanto aqui o Linux quanto o Windows, eles entram, ou melhor dizendo, me perdoem, alguns Linux e o Windows, eles é um meio termo, tá bom? Então, esse sistema que eu estou utilizando aqui, que é o Mint, ele é um meio termo entre eficiente e conveniente, tá bom? Ele é um meio termo. O Windows também é um meio termo. Tá? Agora, em termos de desempenho, se eu comparar o Windows com o Mint ele tem um desempenho melhor, tá bom? Ele vai ter um desempenho melhor. Bom, então é isso, tá, pessoal? Estou procurando aqui alguns exemplos para dar para vocês. Olha lá, sistemas operacionais, como eu havia mencionado anteriormente, tá? Sistemas operacionais gratuitos nem sempre são piores que os pagos, tá bom? E se tratando de softwares, em muitos casos é o contrário. Aqui tem alguns símbolos dos sistemas, tá? Então, a maçãzinha famosa, Apple, né? Esse pinguim aqui é chamado de Tux. Tux, tá? Vou escrever aqui para vocês. Pinguinzinho, Tux. Ele é o símbolo do Linux, tá bom? O símbolo do Windows aqui, que é a janelinha, né? O iOS, aqui. O robozinho, que é o Android, né, da Android, e esse carinha aqui, que é um diabinho, tá? É um diabinho, tá, pessoal? Mas é um diabinho, né, não tem nada relacionado à religião, nada disso. É um diabinho, tá? É o BSD, tá bom? Sigla aqui, BSD, uma classe de sistemas operacionais também, tá bom? BSD e Linux são majoritariamente utilizados mais para fins profissionais, tá bom? O BSD ele é para celular ou é para computador também, ou é para os dois? É para computador, tá? É para computador. Desktop, né, notebook e servidores também, tá bom? Só que majoritariamente, tanto o Linux quanto o BSD são utilizados mais em ambientes de servidores, tá bom? Ambientes profissionais. Tá? Só uma curiosidade, gente. O Android, ele é um Linux, tá bom? O Android é um Linux. Então, então vocês já utilizam Linux aí. Parabéns, tá? A não ser que vocês tenham o iOS aí, né? Mas se tiver um celular com Android, vocês, de certa forma, utilizam um Linux. Só que ele é um Linux extremamente modificado, né? Para ser extremamente conveniente, tá bom? Então ele é muito conveniente, então o que torna o desempenho dele para algumas ações não tão interessantes. Tá? Professor, Oi. você acha que tem mais liberdade em celular ou em computador? Tipo, O que você chama de liberdade? tipo, sei lá, se você for tentar, digamos, fazer, deixa eu ver. Se for tentar acessar um site que não é para ser acessado. Não, se você fosse tentar invadir alguma rede, tipo, você tem mais
É mais seguro se fosse pelo celular ou pelo computador? É o seguinte, Luiz, essa questão de vulnerabilidade, você não tem que entender assim por dispositivos, tem que entender por ferramenta, tá? Por software, né? Por aplicativo, por programa. Então, se você tem um programa no seu celular que vai fazer uma tentativa de análise para ver uma vulnerabilidade numa rede, tá? Pode ser que esse programa também tenha ali para o computador, tá? Para o desktop normal, e ambos vão funcionar, tá? Então, assim, isso é independente, tá? Agora, vamos dizer assim, como instrumento de trabalho nosso, da nossa área, tá, pessoal? Então, instrumento de trabalho. Então, eu quero utilizar aqui um instrumento para trabalhar, né? Para cuidar da minha rede, para cuidar dos meus computadores e tudo mais. Então, o desktop e o notebook, eles são muito mais apropriados com o smartphone, tá? Com o smartphone, a gente consegue trabalhar até certo nível, tá? Mas depois não dá para avançar muito. Tá? Então, para trabalhar profissionalmente, tá? Um desktop, um notebook, eles são mais indicados, tá bom? Do que um celular. Só vou prosseguir aqui, tá? Bom, agora a gente deu uma panorama do que é o sistema operacional, tá? Falamos aqui bastante, demos alguns exemplos de sistemas operacionais, né? Agora eu vou entrar aqui no outro tópico da aula, extremamente importante para a gente, tá? Que é o tópico de máquinas virtuais, tá? E, gente, compreender o que é máquina virtual é fundamental para todo mundo aqui, porque a gente vai comer isso aqui no café da manhã todo dia. Tá bom? Isso aqui tem que, né, tá na ponta da língua esses conceitos aqui para vocês, tá bom? Porque o nosso curso, a nossa disciplina inteira se baseia em cima de máquinas virtuais. Tá bom? Então, bastante atenção aqui. Novamente, dúvidas, podem chamar, podem perguntar, que a gente vai tirando as dúvidas. Então, o sistema operacional, como eu havia mencionado para vocês, ele é executado tradicionalmente diretamente no hardware, conforme a figura aqui apresenta, tá? O exemplo aqui da figurinha. Então, a gente tem o hardware, tá? E aí a gente tem o sistema operacional atuando direto no hardware, tá bom? E é o que ocorre, tá, pessoal? Isso aqui é o que ocorre de fato, é isso mesmo, o sistema operacional atua direto no hardware, e ok, tá? No entanto, tá, esse esquema aqui, né, que a gente tem, muitas vezes não utiliza todo o potencial que o hardware pode oferecer. Então, o sistema operacional, que está aqui, com os programas que são executados em cima desse sistema operacional, não conseguem utilizar todo o potencial do hardware. É a mesma coisa que eu tivesse uma fábrica, tá? Eu estou lá fabricando bicicleta e eu noto que em alguns momentos do dia, alguns momentos da semana, essa fábrica está ociosa, né? Ou seja, eu poderia produzir mais bicicleta, ter mais lucro, né? É a mesma coisa aqui. Às vezes, o sistema operacional, por si só, ele não consegue utilizar todo o potencial do hardware, tá bom? Bom, e para que eu possa utilizar todo o potencial desse carinha aqui, tá? Foi pensado numa solução, tá? Chamada aí de máquinas virtuais. Máquinas virtuais. Pessoal, aí vem uma pergunta para vocês. O que é virtual? O que vocês entendem por virtual? Algo que não seja físico? Isso, Luan, show. Algo que não seja físico. Legal. Tá? Aí vem uma outra pergunta. Virtual é algo real ou é algo falso, simulado, né? Então, em computação, a gente fala simulado, é algo que não é real. Né? Eu estou simulando alguma coisa, não é real aquilo de fato. Então, será que virtual é real ou ele é falso,
no sentido simulado? O que vocês acham? Eu acho que é simulado. Eu acho que é real, porque ele pode vir a acontecer, né? Eu acho que é simulado também. É tipo como se ele fosse falso pra, tipo, se você realmente fosse fazer. Ele te dá só uma ideia do que aconteceria. Ok. Essa é a definição de simulado, né, Luiz? Quando a gente fala, vou simular aqui o lançamento desse foguete. Você lançou o foguete, de fato? Não, você só simulou, né? Você simulou. Olha, eu vou simular uma conversa com a minha mãe. Vou simular uma conversa na minha mãe com o espelho. Você não conversou com a sua mãe, você fez de conta que você estava conversando com ela na frente do espelho, né? Então, simular isso, né? Agora, pessoal, virtual é algo real, sim. Tá bom? Virtual é algo real. É algo que, esqueci quem falou, me perdoem, mas... Eu falei, Luel, é algo que pode vir a existir, é algo que pode vir a ser, né? Isso, não, na verdade é algo que é. Tá bom? Olha que coisa Ah. filosófica, né? Virou uma aula de filosofia, né? Mas é algo que é. Virtual é real. Tá bom? O dinheiro da gente, por exemplo, não sei quem tem aqui conta no banco, tá bom? Mas os pais têm conta no banco, no mínimo, né? E hoje em dia, né, pessoal? Dinheiro físico no banco é raro. O dinheiro do banco, ele é virtual. O dinheiro do banco está lá de forma virtual. E aí vem a questão. O dinheiro nosso lá no banco é real ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que, eu tenho aqui na minha conta 2 milhões de reais. Tá? Aí você, né, eu mostro o extrato, ou melhor, vamos lá, o Luiz, né, Luiz? Vou pegar você de exemplo aqui, tá, Luiz? Sim. Você tirou um extrato da sua conta, Luiz. Estava lá no extrato, 2 milhões 300 mil 159 reais. Isso é real ou não? Assim, vamos supor que você tirou o extrato, tá, Luiz? Creio que é. Porque, tipo, na minha mente, se dá pra sacar, eu acho que é real. Isso, é real, pô. O dinheiro é real. O dinheiro tá ali, né? Ele é virtual. Ele não é palpável fisicamente, né? Mas ele é real, pô. É seu dinheiro, ele tá lá. Estilo mercado da Steam. Isso. Gente, tudo que é software é virtual, tá bom? Tem uma música no computador. Essa música é real? Pô, é real. Eu tô escutando a música, ela tá ali, né? Só que ela é virtual, ela não é física, não é uma música física, né? Então, tudo que é virtual é real. Olha lá, o Luel tá precisando de dinheiro emprestado. Também tô, viu, Luiz? O professor tem preferência, tá? Então, tudo que é virtual é real, não é simulado, tá bom? Então, o que é uma máquina virtual, gente? Máquina virtual. Então, olha a frase aqui, a definição. Tá? Muito interessante, tá? Máquina virtual, ou o termo em inglês, tá bom? Virtual machine, tá? Virtual fácil. Machine, né? Para quem não tem familiaridade muito com inglês, machine também tá fácil aí, né? Ou, carinhosamente, também chamada pela sigla de VM, tá? No dia a dia a gente chama de VM, tá? É um computador completo. É um computador. Então, uma máquina virtual é um computador, porém virtualizado. Tá? Ou seja, não existe fisicamente, mas é real, que é executado em cima de uma máquina física. Tá? Então, olha só que interessante. A máquina virtual é um computador completo que existe em cima de uma máquina física. Tá bom? E aí, é o seguinte, aqui na figurinha tem um exemplo, perceba aqui a diferença. Ó, sistema operacional lidando diretamente com hardware. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o hardware. Em cima desse hardware, eu tenho um sistema operacional, porque eu sempre preciso ter um sistema operacional no computador. Tá bom? Sempre. Só que esse sistema operacional, ele é diferente.
Tá? Ele é um sistema operacional que ele é dotado de um recurso chamado hypervisor. Hypervisor. Tá? Esse hypervisor aqui, ele vai permitir que máquinas virtuais sejam criadas nesse contexto. Então, olha só que interessante nesse exemplo. Eu tenho aqui três máquinas virtuais, então VM1, VM2, VM3, tá? E cada uma dessas máquinas virtuais é um computador completo, tá bom? É um computador completo. E olha, mais interessante ainda, em cada máquina virtual eu tenho um sistema operacional específico dela, tá bom? Eu tenho um sistema operacional específico dela. Então, olha só que interessante aqui. Esse cenário aqui é um exemplo. Por que 3 máquinas virtuais? É um exemplo. Poderiam ser uma, poderia ser 2, poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser 100, tá? Não importa aqui a quantidade, é só um exemplo. Mas eu tenho um único hardware físico, e em cima desse hardware físico eu tenho 3 computadores. Olha só que interessante, gente. Eu tenho 3 computadores, tá? 3 computadores totalmente independentes um do outro, tá? Funcionam de forma independente, processam dados de forma independente, eles são independentes. E para que eles funcionem, obviamente, eles precisam do hardware aqui embaixo. Eu faço a seguinte analogia com os alunos, tá? Para vamos entenderem. Imagine, pessoal, independente de religião, tá? É uma analogia boba para a gente entender a ideia, tá bom? Imagine que eu tenho um único corpo, tá bom? Um único corpo, e em cima desse corpo eu tenho 3 espíritos que atuem, 3 almas penadas ali que atuam em cima do corpo. Tá? Então uma hora vai um cara, outra hora vai outro, outra hora vai outro, né? Então é mais ou menos essa ideia aqui, tá? Então, 3 pessoas dentro de um único corpo. Uma ideia meio, vamos dizer assim, fantasmagórica para a gente aqui, né? É meio estranho, mas é uma analogia para a gente entender o que ocorre com as máquinas virtuais, tá? Então, as máquinas virtuais, elas funcionam de forma independente e elas existem de fato, tá bom? Elas existem, elas se comunicam externamente. Elas só funcionam no computador? Não. Elas se comunicam externamente também, tá? Elas são totalmente independentes. Professor, Oi. o que é exatamente uma máquina virtual? Você ainda vai falar ou você já falou e eu mosquei? Talvez acho que eu tentei explicar, mas eu explico novamente. Então, Aqui. máquina virtual, tá? É um computador virtualizado, ou seja, é um computador que só existe a nível de software, tá bom? Ele só existe a nível de software, tá? Que opera em cima de uma máquina física. É algo bem abstrato de ser compreendido, tá bom? Mas, assim, é a mesma coisa que eu pegar um computador físico e em cima desse computador físico eu ter ali 4, 5, 10 computadores lógicos que utilizam o mesmo hardware, que compartilham o mesmo hardware. Tudo bem, Luiz? Sim, agora entendi. Entendeu? Tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês, que é o que vocês vão usar na aula, tá bom? Ai, me perdoe, eu estou no computador da minha esposa e aqui eu não tenho o gerenciador de máquina virtual instalado, tá? Mas no vídeo que eu estou apresentando para vocês, eu explico certinho, tá bom? Pessoal, até o final da semana, vocês vão criar máquinas virtuais, tá bom? Então isso é fácil de se criar. Vamos lá, tá? Eu vou apresentar aqui algumas vantagens, que talvez com as vantagens esse contexto, esse conceito se torne mais fácil. Por que eu utilizaria, então, máquinas virtuais ao invés de, por exemplo, máquinas físicas? Então, por exemplo, aqui nesse cenário, né? Eu tenho 3 computadores virtuais. Qual que é a vantagem de eu utilizar 3 computadores virtuais e não 3 computadores físicos? Por que eu faria dessa forma aqui, então? Então vamos lá, tem algumas vantagens. Primeira coisa é a economia de espaço físico.
é uma vantagem fácil de ser entendida, né? 3 computadores físicos ocupam o espaço de 3 computadores físicos. Tá? Agora, imagina que eu pego todo esse recurso que está em 3 computadores e coloco apenas em um único computador. Tá? Ocupa menos espaço. Tá? Outra coisa, também fácil de ser entendido. Economia de energia. Tá? 3 máquinas gastam energia por 3 máquinas. Tá? Se eu coloco as 3 máquinas em uma única máquina, então, virtualizo tudo, né? Eu estou economizando energia. Tá? Outra coisa também, eu também tenho economia com hardware. Por quê? Porque eu não preciso adquirir 3 computadores de forma isolada. Eu posso colocar as 3 máquinas em um único computador. Então, eu gasto dinheiro com apenas um único computador. Tá? E eu tenho aqui outras 2 vantagens que elas vão ficar se tornando mais claras com o tempo, tá bom? Mas, primeiro, eu tenho uma facilidade maior para administrar. Então, eu administrar, cuidar, né? Então, cuidar dessas máquinas, que é o dia a dia profissional nosso, tá, gente? É muito mais fácil se elas estão virtualizadas do que se elas estão físicas, tá bom? Então, isso é algo que a gente vai ver ao longo do tempo. E também maior segurança, tá? Então, não é porque as 3 máquinas estão em um único computador, tá? Em um único computador, que se, por exemplo, a segurança dessa máquina que for comprometida, né, isso não compromete a segurança das demais máquinas, tá? Então, assim, elas são separadas uma das outras, tá? Então, elas são independentes, tá bom? Aí vocês podem se perguntar, Rodolfo, então, ok, então eu vou pegar então um computador e vou colocar 1000 máquinas virtuais logo nele. Só que não é bem assim, gente. Por quê? Porque as máquinas virtuais, elas continuam a depender desse hardware aqui. Então, elas consomem recursos de hardware para funcionar. Novamente, aqui a ideia, tá, é que eu otimize melhor o hardware, tá? Eu acabe otimizando melhor o hardware. Mas o hardware tem um limite. Então, quantas máquinas virtuais eu posso subir? A gente usa o termo subir, tá? Quantas máquinas virtuais eu posso colocar em um único computador físico? Bom, isso depende da configuração de hardware desse computador. Depende do processador dele, depende bastante da quantidade de memória do computador, depende do espaço em disco, espaço livre que a gente tem nesse computador, tá bom? Então, tudo depende. Eu vou pegar, por exemplo, o computador que eu tenho, tá bom? Então, dependendo da configuração dessas máquinas virtuais aqui, eu posso, no meu computador, subir algo em torno de 3 a 4 máquinas virtuais nele. Tá? Depende da configuração das máquinas virtuais. Tá? Se eu tenho computadores, por exemplo, vou voltar aqui para cima, tá? Computadores tipo servidor, ou mainframe, ou supercomputador igual desses caras aqui, eu posso subir, talvez, aí centenas, tá? Quiçá, talvez, milhares de máquinas virtuais. Tá? Mas só que esses computadores aqui custam centenas, tá, de milhares de dólares, tá bom? Então, tudo depende da configuração de hardware dessas máquinas. Tá? Então, pessoal, a gente vai acabar utilizando máquinas virtuais aqui durante o curso. Tá bom? Nós vamos utilizar máquinas virtuais e essa semana vocês vão aprender a criar uma máquina virtual, tá? No computador de vocês. Fala, Professor, nossa, oi. normalmente quando você faz uma máquina virtual, ela cria tipo um novo compartimento na HD? Tipo como se Não, fosse aquele negócio de disco C? Não? não. Ela não cria, tá bom? Ah, ok. Ela não cria. A única coisa que ela faz é criar alguns arquivos, tá bom? É a única coisa que ela faz. Gente, como que a gente cria máquina virtual? Como que nós criamos máquinas virtuais nos computadores? Tá? Então a gente precisa
desse tal de hypervisor no computador. Tá bom? Hypervisor é um termo genérico. Existem vários hypervisors. Tá bom? Mas a gente precisa de um hypervisor no computador. Provavelmente vocês não têm hypervisors instalados. Ou melhor, quem instalou o VirtualBox aí, gente? Eu instalei. Beleza, Luiz. Quem mais instalou? Deixa eu ver. Eu instalei. Também instalei. Ok, beleza. Podem colocar no chat aqui. Sabrina, ok. Matheus, Thalia. Ok. Show. Então, quem já instalou o VirtualBox, olha que legal, vocês já têm o Hypervisor no computador de vocês. Tá bom? O VirtualBox, ele é um Hypervisor. Tá? Ele é um software que permite, então, a criação, tá? E que essas máquinas virtuais existam aí nos computadores, tá bom? O VirtualBox. Ele é um Hypervisor, tá? Eu vou usar o termo de, pessoal, gerenciador de máquina virtual, talvez fique mais fácil. Tá? Ele é um gerenciador de máquina virtual, primeiro, gratuito, tá? Ele é gratuito. Extremamente simples de ser utilizado, tá? Extremamente simples de ser utilizado. E de fácil entendimento aí, né, para quem está iniciando na área. Tá? Então, por isso que a gente está utilizando o VirtualBox. Tá? Então, com ele, a gente já vai poder criar as nossas máquinas virtuais. Olha que interessante, né? Agora, o VirtualBox é uma ferramenta... Rodolfo, VirtualBox. Eu vou utilizar VirtualBox quando eu chegar lá para trabalhar na IBM, sei lá, na Dell... numa grande corporação de TI, eu vou usar o VirtualBox? Não, você não vai usar o VirtualBox. Quando você for trabalhar lá na frente, você vai usar um desses carinhas aqui, ó, VMware, Zen Server, tá? Se escreve Shen, mas se lê Zen. Zen Server, Hyper-V, tá? Da Microsoft, e você vai utilizar provavelmente alguns desses carinhas aqui. Esses outros carinhas aqui são Hypervisors também, só que eles são hypervisors para ambiente de servidor. Tá? São hypervisors possantes. Lidam com máquina virtual também, tá? Só que eles são um pouco mais complexos de serem utilizados. Tá? Eles não são tão simples quanto o VirtualBox, tá? Mas eles permitem que as máquinas virtuais tenham um desempenho melhor. Tá? Que as máquinas virtuais sejam executadas com um desempenho superior a, por exemplo, o VirtualBox. Então, por que a gente não aprende direto com esses caras aí? Seria melhor, né? Só que é o seguinte, gente. É muito mais fácil a gente começar por uma ferramenta que é familiar, tranquila, tá? Gratuita, porque esses caras aqui são pagos, tá bom? O Hyper-V, ele é gratuito. Tá? Tem outras soluções aqui legais também, que são gratuitas, mas o Zen Server e o VMware são pagos. Tá? Então, o VirtualBox é mais tranquilo, mais fácil para a gente aprender o conceito de máquina virtual, aprender a criar máquina virtual. Então, eu faço a seguinte analogia com o pessoal, né? Você vai aprender espada, tá? Luta de espada, tá? Esgrima, ou em japonês, né? Que é o Kendo ou Kenjutsu, né? Você não vai aprender espada logo com uma espada de aço, uma espada de ferro. Né? Você vai aprender espada com uma espada de madeira, né? Uma espada de bambu, porque ela é mais leve, tá? Ela não machuca, né? Enfim. Só que para ir para a guerra, você vai pegar a espada de aço, a espada de ferro. É a mesma coisa aqui. Tá? O VirtualBox é a nossa espada de madeira, tá bom? Você pode ir para a guerra com uma espada de madeira? Até pode, tá? Mas provavelmente você vai perder. Tá? Então o VirtualBox pode ser utilizado em ambientes, vamos dizer assim, profissionais? Pode, tá? Mas ele não tem o desempenho tão satisfatório quanto esses três caras aqui, por exemplo. Tá bom? Então a gente começa por ele, que é a abordagem, pessoal, que é utilizada em qualquer lugar do mundo. Tá bom? Isso que eu estou falando para vocês não é abordagem do IFSP ou abordagem do Instituto Federal, ou melhor, do Brasil, tá? É uma abordagem de aprendizado no mundo inteiro, tá? É assim que funciona. Tá? Então, o VirtualBox, ele é uma ferramenta que permite a criação de máquinas virtuais. Ele é mantido por uma empresa chamada Oracle, tá? É uma grande
corporação na área de TI, tá bom? Então, se por acaso alguém aqui no futuro calhar de trabalhar na Oracle, tá? Então não esqueçam de mim, tá bom? Aí, tá? Então me lembrem de mim, falam, eu cheguei na Oracle, pô, eu vou me sentir muito orgulhoso, certo? De ter dado aula para você, tá? Ele é open source, tá? Significa que qualquer um pode alterar o código dele, então ele é um código, o código dele é distribuído livremente na internet, qualquer um pode ver o que o VirtualBox faz, tá? Então, o Linux também é um software open source de código aberto, tá? Então, tem vários softwares interessantes aí de código aberto. Eu, em particular, Rodolfo, eu gosto bastante de softwares de código aberto, tá? Na maioria dos casos são softwares gratuitos também, tá bom? E ele permite a criação de várias máquinas virtuais, gente, com vários sistemas operacionais. Tá bom? Então, olha que interessante, olha que legal. Vamos dizer que esse aqui seja o seu computador, tá? Qual que é o seu sistema operacional que está instalado aí? Bom, é o Windows, né? O Windows 10. Só que você pode criar uma máquina virtual aqui com o sistema operacional Linux instalado, tá? Você pode criar uma máquina virtual com o sistema macOS instalado. Você pode criar uma máquina virtual com outro sistema Windows instalado, tá bom? Então, o sistema operacional das máquinas virtuais não precisa ser necessariamente o mesmo sistema operacional da sua máquina física. E aí que tá a graça, tá, gente? Porque vocês têm Windows, mas a gente vai estudar o Linux por onde? Pela máquina virtual. Tá? Então a gente vai estudar Linux pela máquina virtual. Olha que interessante. Tá? No meu caso aqui é o contrário, tá? É que eu não estou com o VirtualBox instalado nesse computador aqui, tá, gente? É como que era uma aula teórica, tá? Eu não me preocupei em trazer o meu computador aqui para ela, tá? Então, assim, no meu caso, eu tenho Linux, então é esse sistema aqui, né? É o Linux, e eu tenho uma máquina virtual Windows no meu sistema Linux. Você fala, por quê, Rodolfo? Bom, primeiro, por dois motivos, tá? Primeiro motivo, profissional, porque embora eu utilize Linux, tem algumas coisas do Windows que eu preciso para passar para os alunos, tá bom? Então, esse primeiro motivo. E o segundo motivo é pessoal. Que eu tenho alguns joguinhos, tá? Joguinhos que eu gosto de jogar do Windows, né? Jogos mais antigos. E eu coloco eles na máquina virtual minha Windows, né? Para rodar os meus joguinhos no Linux. Tá? Então, é só para vocês verem, tá? Casos aí que a gente pode estar utilizando. Então, a gente vai utilizar essa máquina virtual aí, tá? Para estar trabalhando. Em termos de recomendação de hardware, tá? É recomendável, tá? No entanto, não é essencial que a máquina tenha no mínimo 4 GB de memória RAM. Ah, Rodolfo, minha máquina não tem 4 GB. Não tem problema. Tá bom? A gente vai tentar aqui criar máquinas virtuais mais leves, tá? Para que você consiga executar. Então, Rodolfo, minha máquina tem 2 GB de memória, tá? Então, você vai conseguir fazer as aulas, tá bom? Não se preocupe, tá? Então, é isso, gente. O que vocês vão fazer na aula de amanhã? Deixa eu só indicar aqui para vocês, tá? Na aula de amanhã. Então, na aula de amanhã, vocês vão abrir uma máquina virtual pronta no VirtualBox de vocês. Então, a gente não vai criar a máquina virtual amanhã, tá? Mas vamos abrir uma máquina virtual já pronta, que já foi criada, tá? Tá lento o Moodle, tá? Mas aqui no tópico da aula, gente, eu gravei um vídeo, tá bom? Explicando como que vocês vão fazer download de uma máquina virtual já pronta, tá? E abrir essa máquina virtual aí no computador de vocês através do VirtualBox, tá? Então, esse conteúdo ele tá aqui em formato de apostila,
tá bom? Ele está aqui em formato de apostila, no final aqui, né? E também está em formato de vídeo. Então tá aqui, ó. Então, nessa atividade, você irá criar uma máquina virtual com o sistema operacional Ubuntu 2010 instalado a partir de um modelo pronto, de uma appliance. Tá? Então, na prática, é como se eu estivesse abrindo uma máquina virtual que já foi criada. Tá? Então, aqui, a gente tem um vídeo com todo o procedimento. Então, é uma aula guiada. Tá? Uma aula guiada. Vocês vão assistir o vídeo, vão implementar o que está sendo apresentado aqui. Tá? E aqui eu coloco os passos que vocês vão fazer, só que esses 3 passos eles já estão listados aqui no vídeo, tá bom? Então, primeiro, vocês vão fazer o download do que a gente chama de appliance, tá? Então, appliance está sendo explicado no vídeo o que é appliance. Vão fazer o download da appliance, vão criar a máquina virtual a partir dessa appliance e vão inicializar a máquina virtual, tá? Então, é algo bem simples, tá, pessoal? É bem básico, é bem tranquilo de ser feito, tá? Mas é o primeiro contato aí que vocês vão ter com máquinas virtuais, tá bom? Novamente, esse tipo de conhecimento aqui, pessoal, tem que estar muito bem, assim, fundamentado aí para vocês, tá? Então tem que estar muito bem estabelecido, tá? Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo, tá? É porque a gente vai utilizar isso para, de fato, aprender o conteúdo da nossa aula, tá bom? Para, de fato, aprender o conteúdo da nossa aula. Fora que todo esse conhecimento que a gente está vendo agora, ele vai perdurar durante todo o curso. Então, se isso, não estou me sentindo bem, tá difícil e tal, então procure horário de atendimento para a gente ajudar, procure a gente por e-mail, tá? Mas tente, experimente, não tenha medo, tá? Não tenha medo de tentar, de fazer as coisas, de pegar o vídeo, por essa aula está sendo gravada, tá? Pegue o vídeo, reassista a aula, tá bom? Isso para quem tá com alguma dificuldade, tá, gente? Então tem que insistir. É algo que tem que ir insistindo, tá? Para a gente sair daqui bons profissionais. Tudo bem, pessoal? Acho que em termos de conteúdo era isso que eu queria passar para vocês hoje. Temos mais alguns minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Belezinha. O tá tranquilo. Tranquilo. O Renan também. Pode falar, viu, gente? Eu não tenho problema e ninguém vai ter problema, tá? Porque se por acaso alguém achar, mas o cara não entendeu isso, tá? Então aí a gente pede para o fulano, pro bonzão da aula no lugar, né? Talvez até eu possa aprender um pouco com ele. Estou aqui para principalmente atender aqueles que não estão conseguindo, né? Assim, então, se tá tudo bem, tá ótimo, Sabrina, isso mesmo. Sabrina, você falou um negócio super legal aí, caderno, tá? Mão, caneta, caderno, tá? Isso é muito legal para aprender. Muito legal. Rodolfo, pô, a gente está num curso de tecnologia, informática, não sei o quê. Pessoal, o aprendizado é na cabeça, tá? Para aprender, tá? Quando a gente escreve alguma coisa, a gente aprende muito, tá? Então, escrevam, façam anotações, tá? Pegue no caderno, escreve lá o conceito de máquina virtual, aquilo que vocês entenderam, faça um resumo da aula. Nossa, isso vai ser fantástico para o aprendizado de vocês. Tá bom? Não é a mesma coisa de eu escrever no teclado, tá bom? Por quê? Porque a mão nossa, né, a caneta, tá, influencia muito aqui. Tá? Questão de aprendizado, técnicas de aprendizado. Tá? Então, beleza. Tô com convicção de que tá todo mundo tranquilo, né? Então, beleza. Tá? Pessoal,
antes de encerrar aqui a aula, só vou passar um comunicado da professora Daiane, coordenadora do curso. Ela pediu para avisar vocês que a próxima aula de vocês agora vai ser com a professora de inglês. E agora, me perdoem, eu fugi o nome dela. Ela está começando hoje. Eu não sei se ela está começando hoje, começando essa semana. Laura. Laura, obrigado. Quem falou aí? Luiz. Luiz, obrigado, Luiz. Professora Laura, me perdoe, é que ela está começando agora, tá, gente? Então, a professora Laura, ela está fazendo lá, tem um material já lá no Moodle, e a professora Daiane deixou aqui as informações no tópico da nossa aula. Tá? Deixa eu até ver aqui. Ela vai dar aula no Zoom. No Zoom, né? Acho que ela deixou o link Sim. aí para vocês, tá? Daí você já dá diretamente na sala de reunião já do Zoom. Isso, perfeito, Luiz, obrigado, viu? Então é isso, tá, gente? Então, pessoal, encerramos aí 8h36, né? A aula seria até 8h40, então tá no prazo, tá tudo certinho. Então é isso, pessoal. Se mais ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou encerrar a aula por aqui. E novamente me coloco à disposição para ajudar vocês. Tá? Estamos aí juntos aí na caminhada, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação.